Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando novamente aqui, direto da sede da Igreja do Novo Nascimento em Marília, que está localizada na rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, aqui em Marília. E todos os domingos acontecem na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são reuniões direcionadas para buscarmos a presença de Deus, direcionadas para apresentarmos o nosso louvor, a nossa adoração, direcionada para que as pessoas venham alicerçar ainda mais a vida com Deus, né? Fortalecer o relacionamento com Deus. E, é claro, todos os domingos nós realizamos orações também para abençoar vários aspectos da vida das pessoas. No último domingo nós fizemos uma oração importante para que aqueles que traziam, né, marcas causadas pelos fracassos e derrotas na vida e que ainda não se sentiam livres para viver a fé e buscar aquilo que Deus tem preparado para eles, nós fizemos uma oração no domingo agora, com esse objetivo. Foi muito importante. Domingo agora nós teremos a Santa Ceia, mas faremos uma oração também muito importante que vai abençoar a vida das pessoas. Eu gostaria até, antes de ler aqui alguns versículos importantes, eu gostaria que você assistisse um pouquinho do trecho da reunião que aconteceu no domingo agora, quando nós fizemos essa oração importante. E já, depois esse trecho da reunião de domingo, eu volto com vocês para falar aqui a respeito de algo muito importante. Ele cura a ferida, te libertará, a verdade e a vida, Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chama a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que a tua vida. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Logo mudará. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Feche os olhos, por favor. Caso você não esteja carregando uma marca de um fracasso ou derrota dentro de você, busque a presença de Deus, adore a Deus, envolva-se com Deus. Mas aqueles que trazem dentro de si esta marca, houve fracassos, derrotas, mas aquilo
Bom, graças a Deus, esse foi um pouquinho do que aconteceu no domingo passado, aqui às 9 horas da manhã, quando acontece a reunião principal, mas sempre lembrando que às 7 da noite nós temos a segunda reunião do Espírito Santo. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete ministra a reunião do Espírito Santo às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé. Não há nada tão importante, né, para o cristão fazer no domingo do que buscar a presença de Deus, adorar a Deus, né, buscar a sua experiência, o seu relacionamento, né, procurar desenvolver, fortalecer o relacionamento com Deus. É claro que todo mundo tem que ter aquele dia de descanso, aquele momento de descanso, né? Mas nós não podemos esquecer da importância de estarmos na presença de Deus no domingo, não podemos esquecer da importância, né, de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, e isso tem uma importância muito grande. Eu queria ler aqui um pouquinho do Salmo 113, que é um salmo, o título dele diz assim: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Não é que Deus é um objeto, mas é aquilo que de mais importante existe e digno de louvor. E o salmista diz assim no versículo 5, ele diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Então, Deus, né, esse único e verdadeiro Deus, ele não há nada semelhante a ele. Esse Deus cujo trono está nas alturas, e esse Deus que é tão grande que ele precisa se inclinar, imagine você, precisa se inclinar para ver o que se passa no céu e sobre a terra, porque ele está acima do céu e dessa terra, ele está acima desse céu que os nossos olhos físicos conseguem contemplar. Ele é muito grande. E diz a Bíblia: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então não há nada que se compare, nada semelhante ao nosso Deus, a esse Deus que criou os céus e a terra. Mas a Bíblia diz que, além do Salmo falar a respeito de Deus, né, aquele que é digno de ser adorado, de ser glorificado, não há ninguém tão digno quanto ele, né? Além disso, a Bíblia fala que esse Deus, ele tem o poder para erguer do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para fazê-lo assentar-se ao lado dos príncipes. Ou seja, Deus é tão grande, é tão poderoso, que ele pode fazer com que aquele que está no pó, desvalido, ele seja erguido. E ele pode fazer com que do monturo o necessitado seja erguido e seja colocado num lugar de honra. Assentar-se ao lado dos príncipes significa um lugar de honra, ou seja, Deus tem o poder para fazer com que aquelas pessoas, inclusive, que vivem neste mundo, jogadas, que muitas das vezes são tratadas piores do que animais, que estão por este mundo sendo consideradas por muita gente como alguma coisa desprezível. Esse Deus, ele tem o poder para transformar a vida dessas pessoas também e colocá-las numa posição de honra e honrá-las e transformá-las. Quem sabe você me assiste, você não está nesse ponto, não chegou a esse ponto, ou quem sabe você chegou a esse ponto, e você diz: muitas pessoas olham para mim e me consideram desprezível,
Quem sabe você não tem valor, né? Você não recebe valor, importância por parte da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, dos seus vizinhos. Quem sabe você está aí como se jogado no buraco. Ainda assim, Deus tem um poder para transformar a sua vida e colocar você numa condição de honra. Mas para isso é preciso buscá-lo, evidentemente. Para isso é preciso nos aproximar dele. Por outro lado, é importante lembrar que aqueles que estão desesperados, aflitos, cansados, sobrecarregados, eles vinham lembrar-se disso, de que há um Deus cujo trono está nos céus. E esse Deus precisa se inclinar para ver o que passa nos céus, na terra. Esse Deus tem o poder para erguer do pó desvalido e do monturo necessitado. Gostaria de fazer um convite a você que me assiste aqui de Marília, da cidade de Marília, da região, para estar conosco domingo, a buscar a presença de Deus, receber orações importantes. Às 9 horas acontece a reunião principal. Rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Estarei ministrando em nome de Jesus essa reunião com vários pastores, obreiros, membros, pessoas voltadas para Deus, e você é o nosso convidado. Rua Prudente de Moraes, 1020, bairro Alto Cafezal, às 7 da noite, a segunda reunião. No Rio de Janeiro, a pastora Nilzete, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Mesmo que a sua vida esteja lá no fundo do poço, Deus tem o poder para transformar a sua vida e fazer dela uma bênção e te conceder, sobretudo, a vida eterna, mas também te conceder uma vida honrada aqui, porque Ele é Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Esteja conosco e Deus há de abençoar.